Desculpa a todos, devido a o mecanismo de transporte dessa nossa pequena palestra, alguns erros de acentuação vocês vão observar aí no decorrer do texto. Mas eu peço desculpa, mas vamos dando continuidade aí. O nosso tema, o que eu escolhi a falar nessa audiência pública, as necessidades dos pacientes com esclerose lateral. E, com isso, o meu objetivo, o objetivo da nossa associação, é despertar a sociedade brasileira, os órgãos públicos, entidades civis, sobre essa silenciosa e terrível patologia que tem ceifado e transformado a vida de muitos brasileiros. E, para isso, nós vamos seguir um pequeno roteiro, onde eu farei uma breve apresentação minha, eu e a ela, como lidar com essa terrível doença, o apoio aos pacientes, a necessidade, como o Jorge já falou, o Dr. Gerson falou, que é de suma importância a sobrevida, as pesquisas atuais, o que é necessário a esse apoio a essas pesquisas, e por último, a conclusão dessa nossa palestra. Pois bem, meu nome é Stanley, Stanley Abidão, eu tenho 47 anos, eu peço desculpa se eu me... O tempo está correndo, não posso chorar. Eu peço desculpa se eu me emocionar. Porque o assunto é um assunto delicado, mas precisa do conhecimento de todos. Deixar para chorar em casa. Então, vamos lá. Eu sou militar reformado da Força Aérea Brasileira e portador de esclerose lateral com os primeiros sintomas em novembro de 2011. E devido ao difícil diagnóstico, e após passar por vários médicos, em janeiro de 2014 eu fui diagnosticado com esclerose lateral. Então, se os senhores perceberem, há uma distância muito grande do início da doença à definição diagnóstica. E, com isso, o paciente perde. A gente perde tempo, a gente deixa de correr atrás de vida. Então, vamos lá. Eu sou idealizador também da Associação Brasileira Lutando Contra Ela, cujo o atual presidente é o senhor Loredano Pontes, porque, infelizmente, essa situação nossa, como já retratada, ela vai se degenerando e a gente precisa de uma voz ativa para que venha, para que não morra no vento esse nosso propósito. Então, o doutor Loredano Pontes é um delegado da Polícia Federal aposentado, muito meu amigo, se compadeceu com a nossa causa, levantou a nossa bandeira e ele está junto com a gente nessa campanha. E ele, infelizmente, devido a uma agenda que já estava marcada no Ceará, ele não teve como estar presente aqui nessa audiência. Eu e a ela, acho que vocês já perceberam como é que é difícil, né? O diagnóstico é muito complicado, né? Demora e, devido à sua complexidade, ele leva em média de 10 a 12 meses, ou até mais. E isso dificulta um provável tratamento. Aí eu sou questionado, mas qual o tratamento? Se não existe. A nível mundial não existe nada. E o tratamento, primeiro, ele tem que ser psicológico. A cabeça do paciente ela tem que ser uma cabeça diferenciada. A cabeça do paciente ela tem que ser uma cabeça voltada para a esperança.
que o Dr. Gerson acabou de nos retratar aqui agora, nos trazendo esperança. E hoje o que nós, pacientes de esclerose lateral, queremos é trazer à nossa memória o que nos dá esperança, o que nos dá vida. Então, quando eu percebi os primeiros sintomas, em novembro de 2011, eu comecei a pesquisar. E todas as novidades posteriores que me eram apresentadas já não eram tão novidades. Então, ou seja, antes mesmo de fechar o diagnóstico, o meu diagnóstico, eu já sabia que eu tinha ela. Então, quando fechou-se o meu diagnóstico em São Paulo, num grande centro, o médico veio me trazer aquela informação com muita tristeza. Eu sinto muito. Eu falei, doutor, o senhor sente o quê? Eu estou vivo. Esse é o mais importante. Eu estou vivo. E eu quero dizer para o senhor o seguinte: o senhor está dizendo que eu tenho de 2 a 5 anos de vida. Mas quem vai definir a minha permanência é o meu Criador. E nessa aí a gente começou a idealizar esse projeto dessa associação chamada Associação Lutando Contra Ela. Falei com alguns amigos e os amigos prontamente se colocaram à disposição para nos ajudar. Infelizmente, hoje no Brasil, nós temos vários grupos que dificilmente se comunicam. E este é um entrave, é um obstáculo para que projetos, para que prováveis tratamentos, para que prováveis discussões como esta, que aqui agora ocorre, graças à sensibilidade do senador desta casa, possa acontecer. Então, devido a essa falta de diálogo desses grupos, a gente fica perdido, e com isso o tempo vai passando. E, infelizmente, como já falado, nós não temos tempo. Para mim, paciente de esclerose lateral, o meu relógio não para. O meu relógio degenerativo está rodando a cada instante. Eu estive nos Estados Unidos esses dias e vi uma ampulheta. Eu falei, vou levar essa ampulheta para a audiência pública, para as pessoas perceberem a necessidade, a gravidade que é essa doença. Porque a areia está caindo, o tempo está passando, né? Não sei, eu posso desembarcar dessa vida daqui a pouco, ninguém sabe. Mas é horrível a gente andar pela rua com um rótulo, com uma sentença nas costas. Você vai morrer, isso é horrível. E para a gente, como eu, militar, sempre ativo, sempre disponível, de repente me ver numa situação dessa não foi nada agradável. Mas então, concluindo, quando eu fiquei naquele entrave, o que fazer? Eu falei, não, eu vou fazer. Foi onde que começamos com a associação, falei, vou ajudar a aliviar o sofrimento das pessoas. E a gente tem conseguido, graças a Deus. Então, essa doença, ela é uma doença terrível, uma doença ingrata. E como eu relatei, a minha vida mudou completamente após o diagnóstico. De imperativo, vaidoso, me vi aos poucos refém dessa sentença. Fiquei mal por alguns dias, mas depois eu visualizei, mediante aquela nova fase, que tinha que enfrentar o que eu poderia fazer para aliviar o sofrimento dos outros. E daí surgiu a nossa associação. Apoio aos pacientes. Devido à rápida progressão dessa doença, que leva o paciente a óbito, em média de 2 a 5 anos, após o diagnóstico, com raras exceções, de uma sobrevida maior. A exemplo, aí nós temos aí o cientista Stephen Hawking, né? E ele tem driblado a esclerose lateral há mais de 50 anos. Então, a gente sabe que essa doença é uma doença muito ruim, é uma doença terrível. Então, os pacientes sentenciados com essa enfermidade não podem esperar por ações burocráticas.
A gente não tem tempo, como eu falei para os senhores, a gente não tem tempo para esperar que ações, projetos de lei e outras coisas mais venham ser votadas no âmbito legislativo, porque a cada dia que passa, a situação vai piorando. O paciente ele vai degenerando, ele vai tomando uma posição pior. Eu, no começo do ano, eu não estava com as mãos do jeito que eu... Mas a cabeça ainda está no lugar, funciona. Então, enfim, nós precisamos de apoio rápido, pois o nosso relógio degenerativo não para. Ele continua. Eu coloquei ali uma coisa que eu achei muito importante, que eu já tinha até comentado aqui nesta casa. A gente precisa criar urgente uma cartilha de apoio aos pacientes com ela, contendo as informações necessárias, elaborada por uma equipe multidisciplinar. E nós tivemos apoio já, e esse vai ser o nosso próximo passo. Ali nessa cartilha vai ter todas as orientações aos pacientes de esclerose lateral, aquele que foi recém-diagnosticado, aquele que já vive com a doença e não sabe a quem recorrer, não sabe dos projetos de lei, das leis que o Jorge mencionou, porque, infelizmente, o Jorge não comentou, mas nós somos fracos devido à debilidade física e também devido à falta de apoio. Então, por ser uma doença quase não conhecida, nós temos muita dificuldade. E outro tópico que eu coloquei ali de suma importância, que o Dr. Chad comentou, também o meu amigo Jorge falou, a criação de centros de referência pelo Brasil para diagnóstico, acompanhamento multidisciplinar e equipar os que já existem. A exemplo, nós temos em Brasília um excelente centro multidisciplinar, mas precisa de apoio, precisa de ajuda, falta medicamento, falta recurso. À frente desse centro em Brasília, nós temos a doutora Miriam, a doutora Heloísa Glass, que são duas profissionais excelentes, e elas estão lá com total apoio. E eu fiquei, o dia que eu fui lá consultar, eu me senti sem graça, porque eu vi que a doutora Miriam utilizava um aparelho pessoal dela, porque o que tinha no hospital estava quebrado já fazia meses. Então, é necessário, se faz necessário, o apoio a esses centros que já existem, ou seja, uma padronização, senador. Se conseguíssemos fazer uma padronização desses centros multidisciplinar, com certeza a vida dos pacientes com esclerose lateral, ela teria uma sobrevida muito maior. Eu ainda listei uma coisa que eu acho de suma importância. Sem dinheiro a gente não faz nada, nada. Eu agradeço muito a Deus por ter sido militar da Força Aérea, porque a Força Aérea, diferentemente do sistema comum, quando eles me diagnosticaram com essa doença, automaticamente me aposentaram, me deram uma condição, não vou dizer excelente, mas razoável para que eu possa me manter. Porque o básico da sobrevida de um paciente de esclerose lateral, com doença neurodegenerativa, é a alimentação, está cientificamente comprovado. Então, sem uma alimentação adequada, esse paciente ele vai ter uma degeneração muito mais rápida e, com isso, ele vai virar a óbito muito mais rápido, necessitando de GTT, que são sondas gástricas, e por aí vai, devido a essa degeneração rápida. Então, eu coloquei ali especificamente um recurso específico em forma de benefício para o paciente com doença do neurônio motor. O que seria isso? Isso é discutível. Qual o gasto que se tem mensal com um paciente desse? Como mesmo o doutor Gerson já citou, isso é exemplo primeiro mundo. Mas qual é o gasto que se tem? Quanto que é que se gastaria para aquele paciente ter uma boa alimentação, ter uma qualidade de vida? Porque se faz necessário uma suplementação, porque a gente sabe que este paciente ele tem um metabolismo super acelerado. Correto, doutor Gerson?
Então, com isso, a gente precisa de uma suplementação, de uma reposição nutricional, profissional. Então, essa foi uma ideia que a nossa associação levantou, pesquisando os anseios dos nossos membros. Maior agilidade nos processos públicos, isso já comentado pelo Jorge, com certeza a gente não cansa de falar, a gente não cansa de falar que a gente sabe da morosidade dos processos, a gente sabe como funciona a legislação brasileira, a gente sabe de todos os entraves. Eu não tenho tempo, o Jorge não tem tempo, e os demais pacientes de esclerose lateral no Brasil não têm tempo de esperar decisões de técnicos, decisões burocráticas para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Aposentadorias, benefícios, isenções de imposto já previsto. Isso já é previsto. Então, são coisas simples, mas que a gente fica barrado. A gente fica barrado. Eu, por ser militar, mais uma vez eu falo, eu fui automaticamente já isento de imposto de renda. O Jorge está com essa doença há muitos anos, até hoje ele não é isento de imposto de renda. Então, são coisas pequenas que a gente poderia adotar modelos, parâmetros, que é simples, não é oneroso, mas que vai ajudar na qualidade de vida daquele paciente. Aquisições de suporte à vida, como BIPAPs, cadeiras de rodas e etc. Então, isso é fácil. Em relação às pesquisas, a doença do balde de gelo, né, ultimamente conhecida como a doença do balde de gelo, pesquisada em todo o mundo, mundialmente, conhecida como ALS. E essa doença, ela realmente tem sido pesquisada pelo mundo todo, e isso é de muita importância. Mas aqui no Brasil, nós temos aqui um aliado, que até eu faço questão de mencioná-lo aqui, apesar dele já ter falado, que é o Dr. Gerson, né? Que ele está presente nessa audiência. E o Dr. Gerson da USP, ele não tem medido esforços, junto com a sua equipe, realizando pesquisas em prol da cura da ELA. A gente precisa imediatamente de mais doutores Gersons espalhados pela nação brasileira, para que a gente possa dar qualidade de vida aos pacientes. A gente está batendo nessa tecla, porque as pessoas estão morrendo. Eu não sei se eu vou conseguir estar aqui ano que vem, se houver outra audiência dessa, para falar da mesma forma que eu estou falando agora. A minha voz está um pouco diferente devido a uma gripe que eu peguei, mas a voz do paciente, do paciente de ela também é alterada. Então, é muito complicado. Só quem vive sabe o que é isso. Trabalhos científicos do professor Gerson Chad e da sua equipe, inéditos no mundo. Ele deu uma pequena introdução. Foram publicados em revistas internacionais recentes, colocando o Brasil na vanguarda das pesquisas da cura dessa terrível doença. Então, ou seja, é um profissional sério, que precisa do apoio da sociedade brasileira, precisa do apoio desta casa, deste governo, para que a gente possa melhorar a vida das pessoas com doenças neurodegenerativas. Não estou falando apenas da ELA, como o Dr. Gerson mesmo falou. Uma vez que nós descobrimos a cura da ELA, automaticamente outras doenças, como Alzheimer, Parkinson, que com certeza já levou algum dos nossos, pode vir a cura. A nossa luta também é apoiar as pesquisas, a paralisação da progressão da ELA. Foi apresentado um projeto muito importante para as pesquisas sobre ela, que é o projeto Biomarcadores, que eu acompanhei de perto, senador. A luta do Dr. Gerson em aprovar esse projeto, porque esse projeto ele está linkado diretamente aos outros projetos da USP, e sem ele fica difícil de continuar dando o start e o devido acompanhamento àqueles projetos. Mas, infelizmente, devido à falta de recursos, esse projeto não foi adiante. Ele está parado, né, e responsável por importantíssimas pesquisas sobre ela. E o valor inicial do projeto,
me perdoe falar, eu até falei com o doutor Gerson, eu vou mobilizar uma campanha na televisão, meio de rádio, para a gente alcançar aquele valor, pedindo R$1 de cada brasileiro, de quem queira, 50 centavos, para a gente chegar naquele valor, R$980 mil, pasmem, o valor que o governo não teve condições de patrocinar o projeto por julgar aquilo que o doutor Gerson mesmo falou, da importância, da gravidade que seria o risco, né? Mas enquanto esse risco ocorre, eu vou degenerando mais. O meu amigo, delegado da Polícia Civil, que começou com a forma Bubá, doutor Marco, mais uma vez até fico emocionado, e em memória ele lutou contra ela, mas foi vencido. Então, se porventura o projeto biomarcadores tivesse sido aprovado, talvez o doutor Marcos estaria aqui conosco, um homem brilhante, jovem de 47 anos, e faleceu com esclerose lateral, devido às complicações da doença. Então, por fim, eu creio nessa breve explanação desse tema, que a gente possa ter alcançado o objetivo que é despertar a sociedade brasileira, os órgãos públicos, as entidades civis sobre essa silenciosa patologia que tem ceifado e transformado a vida de muitos brasileiros. E eu concluo, a ela, isso é muito importante, a ela não escolhe sexo, nome, classe social ou profissão. Hoje sou eu. Pode ser alguém que você conhece amanhã. Não é o meu desejo. Podem ter certeza que o meu desejo é que rapidamente a gente chegue à cura, o bloqueio dessa enfermidade, dessa doença que não se sabe a causa. Mas amanhã pode ser você que está aí sentado. Alguém que você conhece, que você ama. E isso é muito complicado. Há bem pouco tempo eu era da forma que eu vou mostrar para vocês aqui. Muito pouco tempo. Isso foi em novembro do ano passado. Já estava um pouco magro já, porque a perda de massa muscular na esclerose ela é evidente, devido à falta de orientação nutricional, aonde se faz necessário um acompanhamento multidisciplinar urgente. E deixo essa frase, que Deus nos abençoe na luta.